Olá, pessoas livres, tudo bem? Tudo bem, pessoas livres? Aqui tentando retornar às nossas leituras, as minhas leituras, na verdade, tentando manter o sentido da vida, mesmo à distância, nesse processo de leitura, né? Porque no fundo, né, vale aqui lembrar, passado esse período de susto entre viver e não viver, né? É o que o que são as doenças fazem conosco, né? É pensar nessa nossa capacidade de continuar vivendo ou não vivendo. E quando se pensa nisso, né, tendo o tipo de profissão que eu tenho, essa profissão de ser professor, retornar a ela é sempre gratificante, é sempre enriquecedor, é sempre revelador ao tempo que nos ergue, né, enquanto seres humanos. E como o mundo já não me captura enquanto instância professoral, estou eu aqui nesse mundo cibernético, virtual, vazio, né, por muitas vezes, já que como professores ou como youtubers ou como formadores de conceitos dentro dessa ferramenta chamada internet, nós acabamos mendigando enquanto professores, né? Mendigando por audiência, mendigando por ser ouvinte, por ser ouvido, por likes, por inscrições. Mas, né, não muito distante disso, o professor, no universo da concretude da prática docente, ele também faz isso, né? Porque nós estamos ali em sala de aula e, na sua grande maioria das vezes, nós, enquanto alunos, não queremos ouvir aulas, não queremos ter leituras, não queremos vivenciar a ideia de uma educação formadora para o humano, né? Nós queremos uma educação formadora para a técnica, para a sustentação financeira, para um futuro de glórias inatingíveis, né, dentro do mundo capitalista. E essa formação do professor que pensa em gerações futuras, deseja um mundo mais humano, deseja igualdade entre as pessoas, deseja a leitura, esse é um tipo de formação que pouco interessa dentro da escola, né? Esses professores que trabalham com isso mendigam também ao longo da sua trajetória, seja virtualmente, como eu faço aqui, seja de modo concreto na sala de aula. Eu talvez esteja trazendo essas questões, tanto por ter ficado tanto tempo doente, né, ainda não totalmente recuperado, mas também por conta do que eu vou ler hoje do nosso livro, do meu livro, Ácidos Alcalicentos, Poesias Ácidas, que se encontra, né, no Mercado Livre, no Clube de Autores, na Amazon, na estante virtual, em várias plataformas à venda, caso alguém deseje adquiri-lo de maneira física, né? Isso seria muito interessante para mim, claro. Vou deixar o link na descrição de um dessas plataformas. E o que está me movendo, né? Não só a doença, mas também as preocupações, mas também o que eu vou ler hoje. Se chama Cantando o Humano, Demasiado Humano,
de imediato, né, para aqueles que são conhecedores da temática, vão lembrar logo do Nietzsche. E é com ele que eu abro essa poesia ácida, já abrindo aspas aí bem grande. Medida das coisas nos espíritos cativos. Há 4 espécies de coisas que dizem os espíritos cativos. São justificadas. Primeiro, todas as coisas que duram são justificadas. Segundo, todas as coisas que não nos importam são justificadas. Fecha aspas. Ora, se assim é, encontra-se justificativa para tudo o que há de perverso e que é mantido pelo sistema, como, por exemplo, a desigualdade social, o racismo, a escravidão, hoje travestida de trabalho, não passando de escravidão contemporânea, o corporativismo, as hierarquizações culturais, o clientelismo, o apadrinhamento, etc. Logo, estas coisas duram e são justificadas. Todas as pessoas que se insurgem ao cativo reconhecimento destes modos de agir, no entendimento dos espíritos cativos, não podem continuar existindo. Nem existindo fisicamente, no entanto, é difícil eliminá-los, de fato, fisicamente, nem existindo conscientemente. Ou seja, nós vivemos uma educação, nós vivemos um mundo, nós vivemos uma forma de comportarmos-nos diante das coisas e das pessoas e do mundo, em que devemos conservar a desigualdade social, o racismo, a escravidão, o corporativismo, as hierarquizações culturais, o clientelismo e o apadrinhamento. Essa é a sociedade que nós vivemos. Esses conceitos, eles perduram e consistem no modo como as pessoas devem ser educadas. Lamentavelmente, admitir essa como a posição do mundo é algo extremamente desesperançoso. Mas não pensar na desesperança que esse comportamento causa é que tem feito com que nós aceitemos os modos que nós educamos, que nós somos educados e que nós educaremos, tanto enquanto pessoas quanto enquanto professores. Porque nós estamos aceitando, né, todas essas formações, os apadrinhamentos, o clientelismo, as hierarquizações culturais, o corporativismo, a escravidão, o racismo, a desigualdade social. Se nós pensássemos em cada ação nossa, em cada modo de agir nosso, em cada circunstância que nós nos envolvemos para garantir a nossa sobrevivência, nós vamos encontrar traços destes conceitos bem marcados em nós. Tanto eu quanto qualquer um de nós que vivenciamos o mundo hoje. Pensemos nisso, discutamos isso. Né? Talvez há momentos de festas, de confraternizações, que nós deveríamos pensar essas circunstâncias. E assim, é preciso retirar do cotidiano dos sujeitos toda e qualquer forma de liberdade de pensamento, que na acepção nietzschiana chamar-se-ia espíritos livres. Ou seja, é preciso não criar pessoas com espíritos livres. É preciso tirar a liberdade de pensamento. E qual foi a melhor maneira de se tirar a liberdade de pensamento? Se excluindo a leitura. Vejamos o que diz Nietzsche, abre aspas novamente. Terceiro, todas as coisas que nos trazem vantagem são justificadas. Quarto, todas as coisas que nos custaram sacrifícios são justificadas. E a última explica, por exemplo, por que uma guerra que se iniciou contra a vontade do povo é prosseguida com entusiasmo, tão logo se tenham feito sacrifícios. Os espíritos livres
que sustentam sua causa perante o Fórum dos Espíritos Cativos, têm que demonstrar que sempre houve espíritos livres, ou seja, que o livre pensar já tem duração, depois que eles não querem importunar. E por fim, que em geral trazem vantagens para os espíritos cativos, mas como não podem convencê-los deste último ponto, fecha aspas. Ora, fechamos os olhos para os pequenos delitos. Um exemplo simples: alguém numa rua quer cruzar inadvertidamente, no sentido oposto da rua, na contramão, na camaradagem. Um outro alguém que se aproxima na rua, pelo lado do cruzamento, freia ou para, a fim de dar passagem àquele que pretende invadir a via. Os dois cumprimentam-se e a vida segue. Fechamos os olhos para os pequenos delitos. Um espírito livre não prossegue na guerra oposta ao interesse do povo, porque esta guerra assegura a perversidade do sistema. Permanecem assim os espíritos livres, gritando ao léu com o intuito de estilhaçar a taça que embriaga todo o sistema. Então nós não podemos, como espíritos livres, como possuidores de liberdade, admitir os jeitinhos, os modos de conduzir a vida para a escravidão. Brinca-se muito de liberdade, assegurando aquilo que nos faz escravos. Escravos de diversas coisas. Essas duas passagens do Nietzsche são fundamentais para que a gente pense como nós justificamos aquilo que é errado em prol da nossa vida melhor, da nossa vida sadia. E aí não garantimos os nossos espíritos livres. É isso, pessoas livres. Eu fico aqui nessa minha monotonia filosófica, pensando em como realmente garantir alguma espiritualidade livre, algum tipo de sustentação que não esteja dentro desses conceitos que eu citei aqui para vocês. Agradeço o que foi audível dentro desse meu ácido, dessa minha poesia ácida. E comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam. Forte abraço a todas e a todos e até a próxima poesia ácida. Tchau, pessoal!